Meus sogros exigiram um teste de DNA para provar que minha filha de 8 anos realmente fazia parte da família. E disseram isso na frente dela. Precisamos ter certeza de que ela é nossa, acrescentou minha sogra. Eu não gritei. Só disse, entendi. 3 dias depois, o advogado deles ligou e eles ficaram pálidos. Eu sempre achei que desastres de Natal só aconteciam em filmes. Até me casar com essa família. Entramos na sala de jantar dos meus sogros, eu, meu marido e nossa filha Fiona. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Não canela, não pinho, só tensão. Tensão tão pesada que dava para cortar e servir com molho. Minha sogra já estava sentada na cabeceira da mesa, sorrindo daquele jeito tenso que ela tem quando está prestes a estragar o feriado de alguém. Meu sogro ficava perto dela, cortando o presunto como se ele tivesse traído pessoalmente. E lá estava Agnes, a avó do meu marido, sorrindo para Fiona com carinho de verdade. A única pessoa naquela casa que não tratava minha filha como uma estudante de intercâmbio não convidada. Meu marido, Samuel, mal tirou o casaco antes de ser chamado para a cozinha. Pode ajudar com os pães? Tradução: Hannah não merece ajuda nos momentos críticos, então éramos só eu, Fiona e o pelotão de fuzilamento. Sentei tentando fingir que minhas costas não estavam prestes a quebrar. Fiona se acomodou na cadeira ao meu lado, pernas balançando, olhos brilhando. Ela tinha 8 anos e ainda acreditava que a magia do Natal podia vencer a disfunção familiar. Admiro esse otimismo dela. Ah, Hannah, cantou minha sogra, Janice, você trouxe a sobremesa? Tive medo de você esquecer. Tradução: você é incompetente, mas vou disfarçar de preocupação porque é Natal. Strike 1. Geraldi, meu sogro, resmungou baixinho, ela tenta o melhor que pode. Não tinha certeza se era para eu ouvir. Strike 2. Do outro lado da mesa, a filha da minha cunhada, Meline, mesma idade da Fiona, rodopiava no vestido brilhante como se fosse a estrela de um comercial de princesa do Natal. Fiona observava quieta, mãos juntas. Ela nunca precisou de holofotes, só de gentileza. Então, como se o universo tivesse um senso de humor negro, meu marido saiu da cozinha por um instante. A abertura perfeita para a crueldade. Geraldi pigarreou, endireitou-se na cadeira e disse: precisamos de um teste de DNA. Do nada, como se estivesse anunciando que a batata estava passada. Fiona congelou. Toda a sala congelou. Só queremos ter certeza de que ela realmente é da família, acrescentou, olhando fixo para minha filha. Janice se inclinou para frente, sorrindo como se serpentes usassem pérolas. Precisamos ter certeza de que ela pertence a nós. Fiona engoliu a respiração. Seus ombros se encolheram. Ela não chorou. Não gritou. Apenas encolheu. E isso foi ainda pior. Por dentro, eu estava queimando quente o suficiente para derreter as velas de Natal. Por fora, gelo. Olhei para minha filha, minha bebê, tentando se tornar pequena o suficiente para desaparecer. Algo dentro de mim clicou. Não era raiva, não era choque, era algo mais frio, mais afiado, definitivo. Então olhei para eles e disse: entendi. O silêncio explodiu sobre a mesa. Algo mudou naquele momento, em mim, neles, em toda a sala. Janice piscou, irritada por eu não ter dado o ataque de raiva que ela esperava. Foi quando meu marido voltou à sala. O que eu perdi? Geraldi entrou imediatamente. Sua esposa está exagerando. Janice completou. Só queremos confirmar se ela realmente é sua. Fiona estremeceu. O rosto do meu marido ficou imóvel. Assustador. Imóvel. O que você acabou de dizer? A voz dele era baixa, suficiente para gelar os ossos. Minha cunhada Kimberly deu de ombros do outro lado da mesa. Não finja que nunca se perguntou. Ele os encarou como se visse estranhos. Estranhos perigosos e delirantes. Vamos sair, disse ele. Agora. Janice estalou a língua. Ah, não seja ridículo. Você não fala da minha filha assim, ele explodiu. Não me importo de quem é a casa, respondeu Geraldi, erguendo o queixo. Só estamos sendo honestos.
Vocês nem sabem se ela é realmente sua. Merecemos clareza. Sua esposa já nos deu motivos para duvidar antes. A sala ficou em silêncio absoluto. Essa era a linha final. A verdadeira campanha. Meses, anos de pequenas provocações reunidos em uma facada final. Eu me levantei. Fiona, pega seu casaco. Ela fez isso silenciosamente. Minha pequena corajosa, segurando lágrimas que ainda não entendia. Ao sairmos, Agnes, a doce e perspicaz Agnes de 90 anos, levou a mão à boca. Parecia envergonhada de compartilhar sangue com aquelas pessoas. Lá fora, a noite estava fria, mas parecia mais limpa que o ar dentro da casa deles. Meu marido colocou Fiona no carro. Ela ficou lá, olhando para suas luvas, pequena, quieta e machucada. Mãe, sussurrou ela, fiz algo de errado? Juro que meu coração quebrou ao meio. Não, eu disse, nada disso. Ela sentiu devagar, mas ainda não acreditava. Não depois de ouvir os próprios avós questionarem se ela pertencia à família. Entrei no banco da frente. Meu marido segurou minha mão com força, quase doendo. Atrás de nós, as luzes de Natal brilhavam nas janelas como uma mentira. Pensei que sair seria o fim de tudo. Que fecharíamos a porta, dirigiríamos para longe e escaparíamos. Mas eu estava errada. Eles não haviam terminado. E eu nem imaginava o que já tinham colocado em movimento ou até onde estavam dispostos a ir. Se o ataque de Natal dos meus sogros foi um furacão, os anos anteriores foram aquele vento lento e ameaçador que todo mundo finge que não é aviso. As pessoas sempre assumem que o pior momento de uma história é o começo. Não é. O começo é a parte que você acha normal. Conheci meu marido, Samuel, aos 21 anos. A idade em que você ainda acredita que 2 cafés contam como hidratação e que um trabalho em grupo não vai arruinar sua vida. Estávamos no mesmo curso, ambos sobrecarregados, dormindo pouco e tentando parecer adultos. Ele tinha aquele charme sincero, meio nerd, que te fazia acreditar que ele realmente lia todos os capítulos obrigatórios. Eu tinha os instintos de sobrevivência de quem cresceu lidando com pessoas complicadas. De alguma forma, nos encaixamos. Ele me disse cedo, no terceiro encontro. Minha família é meio demais. Era assim que ele os chamava, meio demais. Não entendi direito o que isso significava até muito depois. Soiler foi um eufemismo do século. Eu estudava em uma cidade longe da minha família. Quando nos casamos, pensei que teria a versão de filme de sogros, estranhos no começo, depois calorosos e apoiadores, talvez até fazendo biscoitos com suas iniciais. Em vez disso, ganhei Janice e Geraldi. Na primeira vez que os conheci, Janice me disse que eu parecia diferente do que esperava, e Geraldi me cumprimentou com a mesma empolgação de quem entrega multa de estacionamento. Kimberly, minha cunhada, me avaliou dos pés à cabeça como se eu fosse uma competidora de um programa de culinária que ela não gostava. Mas Samuel era doce, apoiador e estava apaixonado por mim, então eu tentei superar. Quando Fiona nasceu, eu fiquei esperançosa. Dizem que sogros amolecem quando tem bebê envolvido. Filmes mentem. Morávamos a 20 minutos deles. Perto o suficiente para que Samuel se sentisse obrigado a visitá-los toda semana, mas longe o suficiente para eu usar a viagem de carro praticando respiração profunda como se fosse depor no tribunal. Samuel acreditava no dever com a família. Não era amor. Era culpa disfarçada de lealdade. Ele cresceu com pais que mediam afeto em correções e atenção em críticas. Ele não gostava deles, mas se sentia responsável. Era uma dança estranha e dolorosa. Eu tentei facilitar. Tornei-me a nora perfeita, educada, prestativa, sorrindo mesmo quando doía. Levava pratos nos feriados. Limpava a cozinha deles sem ser pedida. Escutava histórias sobre como Kimberly era perfeita, nunca levantava a voz, nunca errava, nunca decepcionava. Quando a mãe idosa deles, Agnes, precisava de ajuda, eu estava lá. Janice mal a visitava. Geraldi não levantava um dedo. Kimberly dizia não ter tempo, seja lá o que isso significava. Então eu aparecia. Levava a Fiona comigo. Limpava a cozinha de Agnes. Trocava lâmpadas que ela não alcançava.
Escutava histórias do jardim e dos livros favoritos dela. Ela tratava Fiona como um tesouro, não um peso. Fiona a adorava. E por um tempo isso equilibrava tudo mais. Depois, o foco passou para Meline, filha da Kimberly, mesma idade da Fiona. Em um universo normal, duas primas seriam tratadas igualmente. No nosso, Meline era tratada como uma pequena celebridade, e Fiona como filha de amiga que foi arrastada junto. Presentes: Meline ganhava bonecas com cabelo maior que o corpo da Fiona, roupas brilhantes e acessórios. Fiona ganhava meias. Uma vez, ganhou um livro de colorir porque não precisava de coisas sofisticadas. Quando Fiona perguntou por que os presentes eram tão diferentes, eu disse que alguns adultos esquecem de ser justos. Não disse que queria dobrar aquelas meias e lançar direto na testa da Janice. Janice e Gerald nunca perdiam a chance de comparar as meninas. Meline era avançada, refinada, claramente parte da família. Fiona era quieta, sensível. Eu dizia a mim mesma que era irritante, não prejudicial. Que eu podia mostrar graça. Que Fiona não via. Mas via. Depois vieram os comentários mais ousados, os sussurros que não eram sussurros. Ela não parece muito com Samuel, disse Janice casualmente. Crianças puxam traços de todo lugar, completou Gerald. Todo lugar, né? Riu Kimberly, como se compartilhasse piada com o diabo. Samuel ouviu parte disso. O suficiente para cerrar os dentes e resmungar no carro. Ele odiava. Ele os odiava. Mas a culpa, toda aquela culpa, o envolvia como uma era. Ele dizia: eles não querem dizer isso. São antiquados. Não sabem como falar dessas coisas. Mas os comentários ficaram mais ousados. Tem certeza que é sua, Samuel? Hoje em dia você nunca sabe. A gente se sentiria melhor com uma prova. Prova como se Fiona fosse uma cena de crime. No começo, eu ignorava. Família diz coisas idiotas, certo? Até que vi o rosto de Fiona quando ouviu Gerald dizer: talvez ela tenha outro pai. Ela não chorou. Só se encolheu, quieta, confusa, machucada. Algo frio se encaixou dentro de mim. E então aconteceu. O momento em que as indiretas pararam de ser indiretas. Queremos um teste de DNA, disse Gerald, olhando diretamente para mim. Lembrei de pensar, essa é a linha. Aqui paramos de fingir. Eu não sabia que pioraria. Não sabia que estava ligado a algo muito maior, com zeros no final, escondido em documentos legais, algo que explicava por que eles passaram de mesquinhos a cruéis. Pensei que a pergunta do DNA fosse o clímax. Não era. Era só o começo. Se você já bateu a porta tão forte que parece que fechou um capítulo da sua vida, foi assim que saímos da casa dos meus sogros depois do Natal. Mas o capítulo não se fechou. Começava um desastre completamente novo. Chegamos em casa e o silêncio foi a primeira coisa que sentimos. Não era um tipo de paz tranquila. Era aquele tipo em que a adrenalina ainda está nos dentes e os ombros ficam presos entre tremer e querer socar a parede. Fiona foi direto para o sofá e se encolheu debaixo do cobertor. Meu marido ficou na porta como se tivessem desligado ele da tomada. Eu encostei na mesa e tentei lembrar como respirar um ar que não tivesse gosto de humilhação. Finalmente, ele expirou. Hannah disse, voz baixa e perigosa, eu cansei. Dos pais deles? Perguntei, embora já soubesse a resposta. De tudo, respondeu ele. O dinheiro, a ajuda, as visitas semanais, tudo. Isso tirou meu cérebro do modo congelamento. Por anos, Samuel enviava aos pais cerca de $200 por mês. Nada exagerado, mas claramente mais por culpa do que por ajuda. Ele sempre dava de ombros e dizia: faz eles se sentirem apoiados. Ou: é o que se faz. Agora, ele foi até o balcão, entrou no aplicativo do banco e cancelou a transferência, como se cortasse uma corda que esteve no pescoço dele desde a infância. Pronto, disse. Feito. Eu não comemorei, não repreendi, não disse que ele não precisava, porque, honestamente, ele precisava sim. Só disse: bom.
Sentamos juntos em silêncio, observando o peito de Fiona subir e descer enquanto ela caía em um sono exausto. Ela parecia tão pequena, tão frágil, tão injustiçada pela crueldade daquela noite. Sabe o que mais dói? Sussurrou Samuel. Que eles disseram isso na frente dela, respondi na hora. Ele assentiu, cerrando a mandíbula. E que eles realmente acreditavam nisso. Peguei sua mão. Ele me olhou com aquela expressão que só vem quando um homem percebe que seus pais não são apenas um pouco demais, mas tóxicos. Queria que a noite terminasse ali, mas pessoas tóxicas são como guaxinins, na hora que você pensa que desistiram, estão de volta, derrubando o lixo na sua varanda. Por volta das 21h30, o telefone de Samuel tocou. Número desconhecido. Ele atendeu e imediatamente se endireitou. Sim, sou eu. Amanhã de manhã? Claro, estaremos lá. Desligou. O rosto dele estava impossível de ler. Quem era? Perguntei. Um advogado, disse. O advogado da minha avó. Meu coração disparou de novo. Ele disse do que se trata? Não, só que é importante e ela quer que vamos. Olhamos para Fiona, ainda dormindo, ainda segurando o ursinho que Agnes lhe deu, a única pessoa realmente segura daquele lado da família. Meu estômago se apertou. Agnes está bem? Acho que sim, disse ele. Só está irritada. Irritada. Irritada era novidade. Sentamos no sofá, sussurrando na luz fraca, fingindo não imaginar o pior. Mas a verdade pairava entre nós. Janice e Gerald tinham levado essa obsessão por pertencer a um nível novo. Havia um motivo para a conversa do DNA ter escalado tão rápido. Algo desencadeou isso. Algo grande. Samuel passou a mão no rosto. Eu sei por que tudo começou. Me virei para ele. Ele engoliu em seco. Alguns meses atrás, minha avó me disse que queria deixar algo para Fiona. Não tudo, só um presente, algo pequeno. Ela disse que Fiona a faz feliz, que é gentil. Meu coração apertou. Minha mãe ouviu isso e surtou, continuou ele. Disse a minha avó que era irresponsável deixar dinheiro para uma criança que talvez não fosse de sangue. O mundo começou a girar, e não de um jeito divertido. Você está me dizendo, falei devagar, que toda essa obsessão por DNA começou porque sua mãe não queria que Fiona herdasse algo? Ele assentiu. Ela disse, antes de qualquer dinheiro ir para aquela criança, precisamos de provas. Aquela criança? Perguntei. Aquela criança, respondeu. Meus punhos se cerraram. Nem senti as unhas rasgando minhas palmas. Então agora estão tentando desacreditá-la, sussurrei. Para garantir que ela não receba nada, ele assentiu de novo. E para que Meline receba tudo. Claro. Claro. Kimberly e a filha estavam envolvidas nesse circo. Eu me levantei, andando de um lado para o outro. Então, amanhã vamos encontrar o advogado. Sim, disse ele. Acho que ela está fazendo algumas mudanças. Eu não sabia exatamente o que aquilo significava, mas senti um frio elétrico percorrer meu corpo. Agnes era uma senhora doce, que fazia biscoitos e contava histórias da juventude. Mas ela não era boba. Se soubesse o que aconteceu naquela noite, não deixaria passar. Na manhã seguinte, vestimos Fiona para a escola em silêncio. Ela estava mais quieta que o normal, agarrada a mim como se tentasse se ancorar. Mãe, sussurrou, enquanto eu amarrava os sapatos dela, a vovó disse isso porque eu não pareço com o papai? Meu peito apertou. Não, querida, respondi. Ela disse isso porque está errada. Ela assentiu devagar, mas eu vi. A sementinha da dúvida, plantada por pessoas que deveriam protegê-la. Deixamos Fiona na escola e seguimos para o escritório do advogado. Minhas mãos estavam frias o caminho todo. Quando entramos na sala de reunião, Agnes já estava lá, sentada mais reta do que eu já tinha visto, olhos brilhantes, lábios apertados, como uma mulher em missão. O advogado se apresentou e então disse as palavras que fizeram minha cabeça girar. Agnes pediu para eu atualizar o planejamento do testamento dela. Samuel piscou. Por causa da noite passada? Agnes assentiu firmemente.
Não vou tolerar o que disseram para aquela criança. Nem um pouco. Ela continuou, com voz firme mas calma. Questionaram o lugar dela na família. Machucaram ela, e eu não permitirei que pessoas assim herdem tudo o que construí na vida. Eu a olhei, incrédula. O que? O que está dizendo? O advogado deslizou uma pasta pela mesa. Agnes tem cerca de 3 milhões de dólares em bens, disse ele. Ela decidiu dividir em 2 trustes vivos. Meu fôlego faltou. Um traste com Samuel como beneficiário. E o outro com Fiona, senti-me tonta. Ele ainda acrescentou. A casa onde seus sogros moram legalmente pertence a Agnes. Ela decidiu colocar esse imóvel nos trustes também. O queixo de Samuel caiu. Uau! Sim, disse Agnes, olhos flamejando, eles não herdarão nem um centavo. Fiquei paralisada, sem palavras. Agnes segurou minha mão. Você e essa menina foram as únicas que me visitaram, que me ajudaram, que mostraram bondade. Estou deixando minhas economias para quem merece. Não conseguia respirar. Meu coração batia como se quisesse sair do peito. Voltamos para casa em silêncio, cada um tentando processar o que acabará de acontecer. Mal entramos pela porta e meu celular disparou como alarme de incêndio, chamadas de Janice, Gerald e Kimberly, uma atrás da outra. Samuel atendeu e começou o grito. Não era só raiva. Era pânico. Pânico real, pânico por dinheiro, por perder a casa. Eles nem imaginavam que aquilo era só o começo. Depois que uma família explode, sempre vem um período em que tudo parece instável, como se você esperasse pelo próximo desastre. Para nós, durou 3 dias. 3 dias de Janice e Gerald ligando sem parar, alternando entre choros, gritos, chantagem emocional e o clássico. Fomos mal interpretados. 3 dias de Samuel olhando para o celular como se estivesse contaminado por estupidez radioativa, antes de bloquear mais um número. 3 dias de Kimberly mandando mensagens que pareciam páginas rejeitadas de roteiro de novela. 3 dias de Fiona ficando cada vez mais quieta toda vez que ouvia a notificação de um recado de voz. Na terceira noite, eu tinha acabado. Não de raiva, de calma. Daquele tipo de acabei que paralisa a alma. Sentei na cozinha vendo Samuel esmagar a testa nas mãos, tentando passar a ferro ao cérebro. Sam disse, vou fazer o teste de DNA. Ele levantou a cabeça rápido. Hannah, não precisa provar nada. Eu sabia. Eu realmente sabia. Não tinha dúvida, eu estava lá, obviamente. Mas precisava tirar isso da mesa, disse. Para sempre. E queria os resultados por escrito, para enfiar na cara de cada acusação deles. Ele suspirou, derrotado. Ok. Se te faz sentir no controle, faça. Controle. Palavra engraçada. Eu estava sem ele há anos quando se tratava da família dele. Então, depois que as amostras foram coletadas, eu mesma lacrei o kit e o coloquei na caixa de correio na manhã seguinte, como se estivesse enviando uma pequena granada. E então as coisas tomaram outro rumo. Fui buscar Fiona na escola. Ela não estava lá. Nem com a professora, nem no parquinho, nem dentro da escola. A secretária olhou para mim com um sorriso tenso. Ah, e seus sogros pegaram a Fiona hoje. Meu estômago congelou. Como assim? Os pais do seu marido, disse ela animada. Ainda estão na lista de pessoas autorizadas a buscá-la. Eu tinha esquecido daquela lista. A mesma que preenchemos quando Fiona começou a escola, na época em que a pior coisa que Janice tinha dito era que meu prato estava um pouco diferente. Liguei para Samuel. Sem oi, sem conversa fiada. Eles a levaram. O quê? A voz dele quebrou com uma raiva que eu raramente tinha ouvido. Seus pais a pegaram? Vou aí. Estou indo agora. Não esperei. Dirigi rápido. A porta dele se abriu como se estivessem me esperando. Hannah, disse Janice, sorrindo com todo o rosto pela primeira vez em uns 6 anos, entre. Você vai adorar o que fizemos.
Entrei e parecia que a seção de brinquedos de uma loja tinha explodido. Bonecas novas, um patinete, 2 sacolas de uma loja de luxo para crianças e até um pequeno trampolim montado na sala. E lá estava Fiona no sofá, nervosa, pequena, segurando um enorme unicórnio de pelúcia como escudo. Mãe, disse baixinho, eles não paravam de me dar coisas. Olhei para Gerald. Só queremos ter certeza de que nossa neta está feliz, disse ele, com um sorriso falso e orgulhoso. Amamos muito ela. Meu humor seco se ativou como mecanismo de defesa. Ah, que novidade! Não seja dramática, Hannah, Janice disse. Sempre a amamos. Só estamos mostrando mais. Claro. Mostrar mais logo depois de terem sido cortados de uma herança de 3 milhões de dólares. Janice se agachou na frente de Fiona e segurou seu queixo. Vai contar para sua bisavó o quanto você ama esses presentes, certo? Ela precisa saber quem realmente se importa com você. Minha visão chegou a borrar. Por um segundo, não sabia se desmaiaria ou cometia um crime. Felizmente, Samuel chegou antes que algo acontecesse. Que diabos vocês estão fazendo? Ele explodiu ao entrar. Gerald se endireitou. Estamos nos aproximando da nossa neta. Você a sequestrou da escola, disse Samuel. Nós a pegamos, corrigiu Janice, porque vocês têm sido irracionais. Eu não disse nada. Já tinha passado das palavras, da raiva. Minha fúria havia evoluído para algo frio e duro como diamante. Fiona, disse, pega a sua mochila. Vamos embora. Ela não hesitou. O rosto de Janice se contorceu. Você não vai sair sem levar os presentes. São dela. Nós não queremos. Você não sabe o que ela quer, disse Samuel. Gerald gritou. Fiona se escondeu atrás da minha perna. Eu quero ir para casa. Era isso. O encanto que eles tentaram criar quebrou. Saímos. Janice gritou atrás de nós. Isso não acabou. O que historicamente significa que está prestes a acabar. No caminho para casa, Fiona estava quieta. Então disse algo que partiu meu coração. Mãe, por que eles só me amam quando querem algo? 8 anos. Nenhuma criança deveria ter que dizer isso. Segurei sua mão. Eles não sabem o que é amor, querida. Mas nós sabemos. Ela sentiu devagar, mas os olhos cheios de nuvens de tempestade. Naquela noite, Samuel e eu redigimos uma carta de cessar e desistir com a ajuda de um amigo advogado. Tiramos Janice e Gerald das listas de contato da escola, bloqueamos todos os números, fechamos a porta com força. Então contamos tudo para Agnes. Ela ficou em silêncio, depois furiosa, depois determinada. Chega, disse. Eles não terão mais chance de manipular nem a mim nem aquela criança. Na manhã seguinte, ela se encontrou com o advogado. À tarde, tudo estava finalizado. O traste dela, antes revogável, tornou-se irrevogável. A casa, as economias, todos os bens dela. Metade para Samuel, metade para Fiona. Sem brechas, sem mudanças. Sem chance para Janice ou Gerald voltarem. Quando a papelada terminou, Agnes me ligou pessoalmente. Você é minha família, disse. Eles não são. Chorei depois de desligar. Não pelo dinheiro, mas porque alguém finalmente nos escolheu. 2 dias depois, os resultados do DNA chegaram. Um resultado claro como o dia: Fiona é filha de Samuel. Exatamente como esperávamos. Imprimimos o relatório, anexamos a carta de cessar e desistir, e enviamos cópias para Janice e Gerald. Algumas horas depois, o telefone de Samuel tocou. Número bloqueado. Ele não atendeu. Um recado chegou mesmo assim. Era Janice chorando, implorando, desesperada. Exatamente o som que as pessoas fazem quando tudo que tentaram destruir é indestrutível. Eu não gritei. Só escutei. E finalmente, me senti livre. Já se passaram 3 meses, e as consequências foram espetaculares. Janice e Gerald se mudaram da casa deles na mesma semana em que o traste se tornou oficial. Ver o caminhão de mudança na garagem foi como assistir um capítulo se fechar sozinho.
Tentaram uma última mensagem cheia de culpa, mas não respondemos. Já tínhamos acabado. Fiona dorme melhor agora. Samuel sorri mais. E Agnes? Ela está prosperando com a paz que merecia há anos. Então, o que você acha? Agnes fez a coisa certa ao deserdar a própria filha ou foi longe demais?